Olá, meus amigos do canal Dr. Aor, pérolas dos anos 80 e pérolas dos anos 70. Sou eu aqui novamente, Zé Aor, e hoje vamos falar de novo sobre música, aquela música elegante, aquela música que transmite emoção. Vamos estar falando hoje do cantor britânico que eu gosto muito, Paul Young. Isso mesmo. Paul Young, aquele Paul Young que fez parte do Mike and the Mechanics. Cantor excepcional. Hoje, dia 15 de julho de 2026, fazem exatamente 25 anos que Paul Young nos deixou, morreu em 2000 num ataque do coração na sua casa, e até hoje a gente não sabe bem o que aconteceu. Essa voz marcante e especial do Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics, banda criada pelo guitarrista e um dos fundadores do Genesis, o Mick Rutherford. Mick Rutherford, quando o Genesis deu aquela parada e o Phil Collins resolveu seguir em carreira solo, ele resolveu montar uma banda, e foi uma banda que deu o que falar. Ele simplesmente chamou dois cantores de extremo gabarito, Paul Carrack, que tinha sido vocal do Squeeze e do Ace, e chamou o Paul Young, que era do Sad Café. Pois bem, meus amigos, ele criou um time absurdo. Ainda tinha Jimmy Moses na guitarra e um repertório e grupo de músicos competentes que durante os anos 80 e nos anos 90 nos brindaram com sucessos excepcionais. A banda era uma mescla do pop, do progressivo e do Aor, com extremo gabarito e músicas marcantes que nos emocionam até hoje. Paul Young, na minha opinião, foi um cantor excepcional, um cara injustiçado. O pessoal faz muita confusão porque tem o outro Paul Young britânico que também é excepcional, mas esse é o Paul Young do Mike and the Mechanics. Um cara que, se estivesse vivo hoje, com certeza estaria fazendo músicas muito boas. Falando do Mike and the Mechanics, tô com algumas coisas aqui. O disco de estreia do Mike and the Mechanics de 1985. Esse disco é um disco muito especial porque tem a música All I Need Is a Miracle. Essa música emplacou nas paradas com um vocal extremamente forte e emocionante de Paul Young. O disco ainda contém Silent Running, que é na voz do Paul Carrack, e a balada, que é um melzinho nos ouvidos, a música Taken, cantada pelo Paul Young. Emoção, pureza, você fecha os olhos e flutua. Que música linda, aquela música que transmite emoção. Com certeza você deve ter escutado já essa música Taken e não associou a banda ou vocalista. O Mike and the Mechanics, ele está nativo até hoje, passou por muitas mudanças de formação. Hoje ele não tem mais o Paul Carrack, que o Paul Carrack está em carreira solo, mas ainda mantém um grupo de músicos extremamente competentes. Falando ainda do Paul Young, no Mike and the Mechanics,
Nos anos 80 e anos 90, eles nos brindaram com álbuns emocionantes e sucessos que, se a gente for falar aqui, a gente ficaria o dia inteiro para falar dos sucessos que essa banda nos proporcionou. Temos aqui o disco Mike and the Mechanics, o Live in Years. Live in Years, inclusive a música Live in Years, foi absurda de sucesso. Aqui a gente ainda tem Nobody's Perfect, Serious Believing, Nobody's Know, Why Me, músicas absurdas. Esse disco aqui é uma mescla do progressivo com pop, muito bem tocada e muito bem trabalhada. Temos aqui uma edição de luxo do mesmo álbum, olha que delícia, tá? Com músicas ao vivo. Temos aqui a coletânea do Mike and the Mechanics com vários sucessos e lados Bs. Um single aqui do Mike and the Mechanics também, que abrange anos 80 e anos 90. Outro single de All I Need Is a Miracle, inclusive com a regravação. All I Need Is a Miracle, ela foi regravada em 96, existem duas versões, é difícil falar qual que é a versão melhor. Eu recomendo, meu garotinho. O single muito legal de A Beggars and a Beasts and Goats, excelente. A música que eu adoro do Paul Young, que chama Word of Mouth, essa daqui, ó, delícia de som, meu amigo, potência e peso na voz desse cantor. Temos aqui também o álbum Beggar and the Beasts and Goats. Esse álbum aqui foi o álbum de maior sucesso do Mike and the Mechanics. Com certeza você deve ter escutado a música Over My Shoulder, que tocou aqui no Brasil muito, foi tema de novela e é uma música excepcional que é na voz do Paul Carrack e com os backings de Paul Young. Inclusive, o Mike and the Mechanics tinha uma coisa muito legal, que era o sincronismo dos dois vocalistas, e ninguém queria ocupar o lugar do outro, cada um respeitava seu espaço e nos brindou com harmonias excepcionais. Ainda temos o disco Word of Mouth, excelente. Um single de Over My Shoulder, música linda, música que transmite emoção. O coração bate quando a gente escuta isso aqui. E o último disco, que é conhecido como Mike and the Mechanics 6, que foi o último trabalho com Paul Young antes dele falecer, que é esse disco aqui, né? Michael and the Mechanics 6. Ainda temos algumas preciosidades. No ano de 2011, a gravadora Escape fez um apanhado de músicas que estavam prontas do cantor Paul Young e nos brindou com esse excelente disco aqui, Chronicles. Olha que delícia, ó, edição Chronicles. E por falar, pessoal, esse álbum tem participação do Mick Rutherford, do Genesis e do Mike and the Mechanic, o próprio Paul Carrack, que era seu companheiro de banda, o Grant Goldman, do 10cc. Aí, ó, eu vou embora aqui, vou voar. E temos também regravações e músicas ao vivo. Isso aqui, meu amigo, é qualidade, é música boa e é música que transmite emoção. A gente fez esse pequeno tributo, essa pequena homenagem ao cantor Paul Young, que infelizmente há 25 anos atrás nos deixava. Paul Young não está mais aqui entre nós, mas a sua música continua nos nossos corações, a sua obra
continua intacta e para qualquer um que quiser escutar e se deliciar com ela, é só curtir. Eu gosto muito do Mike and the Mechanics, banda extremamente coesa, né? Foi aquela resposta que o Mick Rutherford quis dar para o Genesis, para o sucesso do Genesis. Ele mostrou que era um cara muito competente e conseguiu manter uma banda muito boa. Gosto tanto, meus amigos, do Mike and the Mechanics, que inclusive fiz uma homenagem aqui no meu braço, ó, do Mike and the Mechanics. Espero que vocês tenham gostado desse programa falando do Paul Young e tenho um encontro com vocês logo logo com mais dicas sobre o AOR, o West Coast, o soft music, hard rock, classic rock ou, para muitos, aquela música gostosa, aquela música elegante, aquela música que transmite emoção. Não esquece de seguir o canal, acionar o sininho, que logo estaremos de volta. Um abraço para vocês e muito obrigado. Paul Young, aonde você estiver, você sempre vai nos emocionar. Valeu!